Estamos começando mais um semestre do Bate-Papo Empreendedor, hoje com o Leandro Pontes, diretor da BL Capital, formado em administração aqui no IPA e especialista em gestão de projetos. Obrigado pela participação, Leandro. Tu pode falar pra gente um pouquinho da importância do IPA na tua formação? Claro, posso sim. Primeiramente, obrigado pelo convite. Agradeço ao IPA que está oportunizando para poder descrever um pouco do que eu faço e o quanto o IPA contribuiu nas minhas atividades de hoje. Bom, eu me formei em 2011, pelo IPA e tive a oportunidade de trabalhar um tempo com um ex-professor. E foi uma experiência muito boa, muito grandiosa na época, porque eu adquiri um pouco mais desse conhecimento do mundo empresarial, prático de fato, desenvolvendo com ele um plano de negócios e também assessorando em outros trabalhos paralelos, assim. Então eu te diria que a partir daquele momento foi o marco inicial para que eu de fato percebesse que a minha carreira estaria voltada para isso, relacionado à assessoria empresarial, né? E relacionado muito também a treinamentos. Eu gosto bastante dessa atividade de envolvimento, de explicação, né? Para que as pessoas possam de fato sair com um pouquinho do conhecimento que eu puder transmitir para elas. Mas foi basicamente através desse professor. E fala um pouco sobre a tua empresa, BL Capital. Ramiro, eu desenvolvi a minha empresa, a BL Capital, através de um parceiro forte de negócios, que é a Hanoff Consultoria e Negócios, que trabalha com compra e venda de empresas, né? Fusões e aquisições, que muitas vezes é denominado. Mas, na época, eles necessitavam de alguém que fizesse a avaliação. O que é a avaliação? É, na verdade, sugerir um preço, tá? Um valor econômico de mercado para um cliente que até então colocará a sua empresa à venda com eles, tá? E eles farão a intermediação disso. Eu desenvolvi a BL Capital com esse propósito inicial. E, claro, através dessa parceria, eu já tive a oportunidade de avaliar mais ou menos umas 100 e poucas empresas e também, no contexto global da parceria, mais de 200, algum tipo de análise também. Porque não necessariamente é só uma avaliação, mas existem outros planos que tem toda uma análise de contexto e fundamentação, né, para poder chegar, de fato, a um valor sugestivo e condizente ao mercado. Mas uma parceria excepcional que eu desenvolvi e que eu pude, de fato, colocar um pouco da prática que eu aprendi na administração. Algumas disciplinas como administração financeira, né, e também alguma coisa da pós-graduação, né, gestão de projetos. A gente busca um pouquinho daquela informação para incrementar dentro do nosso relatório. Uma coisa que, inclusive, eu desenvolvi muito e aprendi no IPA foi trabalho de conclusão, né? Que é basicamente um relatório e muito estruturado e desenvolvido para apresentação a um terceiro. E, basicamente, até hoje, eu utilizo um pouco daqueles fundamentos, né, que eu aprendi dentro do IPA, por exemplo. Mas pode prosseguir, por favor. E no site da empresa tem alguns serviços oferecidos. Por que ali ele está dividido em módulos de serviço? Sim, hoje a BL Capital ela trabalha com avaliação de empresas, tá? E assessoria empresarial, tá? O que é a avaliação? A avaliação. Existem algumas metodologias que precificam negócios, tá? A mais usual é pelo fluxo de caixa descontado. Tá? Isso é um padrão internacional de avaliação de empresas, tá? Mas assim, ó, a premissa básica do fluxo de caixa descontado é obter o resultado operacional do teu negócio, tá? O resultado operacional, muitas vezes denominado como lucro ou prejuízo, tá? Não necessariamente ele é o do Ramiro ou de outros relacionados à sociedade dele. O que tu sabe, o que tu conhece, na verdade. Não é esse valor, tá? Por quê? Porque dentro da nossa realidade, nós precisamos trazer o fator metodológico, a metodologia internacional, tá? E traduzi-la para a nossa realidade nacional. Para que eu consiga te sugerir um valor fundamentado e condizente com a tua estrutura de negócio, cruzada com os aspectos externos do mercado. Ou seja,
eu vou analisar a tua estrutura financeira, operacional, tá? Imobilizada, tua estratégia de negócio, tá? Teus fatores tangíveis e intangíveis, tá? Por exemplo, fator de marca, ponto, essas questões mais difícil de mensuração, tá? De valoração, a gente vai cruzar com os aspectos externos, com o macroambiente, tá? O que seria esse macroambiente? Como é que está a receptividade do mercado investidor? Quanto é que ele está disposto a pagar também pela tua empresa? Tá? Tudo isso a gente contabiliza e também cruzando com o risco do teu negócio ser uma coisa muito especulativa ou não. Tá? Então, o propósito da avaliação é determinar o valor econômico da tua empresa, acima de tudo realista, tá? Condizente com a realidade dela e do mercado. Tá? Objetivando, através desse nosso parceiro, a venda. Mas nem sempre. Muitas vezes a avaliação pode ser utilizada para uma finalidade de replanejamento estratégico. Tenho muitos clientes que solicitam. Muitas vezes eu quero avaliar, pensando em vender daqui a 2, 3 anos, eu quero saber o que eu preciso até lá. Tá? Muitas vezes eu preciso fazer uma dissolução societária, eu estou com algum problema com o meu sócio, né? Outras vezes para inventário, para dar como garantia a minha empresa numa negociação. Tá? Existem diversas finalidades para avaliação. A avaliação até existe pelo menos a nível internacional, o que se faz? A cada 5 anos se avalia a empresa para que se faça um replanejamento daquilo que passou e o que será feito a partir dali. No Brasil não é muito usual, claro, mas no futuro talvez seja. Dos outros serviços, aí relacionado mais dentro do site, nós temos algumas modalidades independentes de trabalho. Claro, aquilo ali a gente adapta conforme o cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que necessita só de um módulo de planejamento financeiro. Então, a gente vai lá e desenvolve uma solução especificamente financeira, uma assessoria financeira para aquele cliente. Se tem um cliente que necessita de uma assessoria de marketing, a gente vai lá e desenvolve uma assessoria especializada em marketing para aquele cliente. Tudo mais ou menos adaptado e sempre personalizado com o perfil do cliente. E dentro também daquilo que a gente pôde aprender dentro do IPA, né, e da pós-graduação, do planejamento estratégico, né, que é um dos fundamentos que a gente estuda muito na administração. Eu não me recordo agora se tinha uma disciplina específica para isso, mas eu me lembro algumas muito relacionadas, com projetos e outras, né, que a gente pesquisava bastante. O planejamento basicamente é isso. Claro que nós temos a nossa forma de trabalhar e desenvolvê-lo, mas a essência é padrão, né? A essência é padrão, a gente aprende nas faculdades e um pouquinho daquele conhecimento a gente leva para o resto da vida. E a compra e venda de empresas, como é que funciona? Compra e venda de empresas. Compra e venda de empresas é uma coisa que está ganhando grandes proporções a nível nacional, né? Até pouco tempo era muito forte só no Sudeste, agora vem crescendo muito no Sul do país. Existe um entendimento e uma divergência muito grande entre o comprador e o vendedor, tá? Um conflito muito grande, porque o comprador, ele tem uma percepção de valor na tua empresa e o vendedor tem uma percepção de valor na empresa dele, tá? E o vendedor, muitas vezes, ele tem um apego, tá? Ele tem aquela tradição, aquela reputação muito grande que muitas vezes o comprador não tem. Ele é muito mais bruto, na verdade, só quer ver números, quer ver perspectiva de resultados. Ele quer comprar o teu agora, não o teu passado. Isso é muito comum, a gente visualiza diariamente esse conflito. E no que resulta? Empresas que acabam não sendo vendidas, porque a sugestão de preço do avaliador, no caso eu ou um colega, objetiva estabelecer um meio termo, que seja realista e justo dentro do mercado. Mas não necessariamente o vendedor vai aderir àquele valor. Então o que acontece? Gera esse conflito, a empresa não é vendida e dentro de 1 ano ou 2 ele vai ser obrigado a baratear para poder possibilitar a venda. Então, muito obrigado, Leandro, pela tua participação aqui no Bate-Papo Empreendedor. Muito obrigado, Ramiro. Eu que te agradeço o IPA, agradeço a coordenação do curso de administração, minha formação. Agradeço pela oportunidade de poder estar aqui contigo
e explicar um pouquinho desse universo que a gente lida diariamente, a nossa maior especialidade, que a gente faz com muito gosto. Então tá, a gente se encontra na próxima edição do Bate-Papo Empreendedor. Até lá!